você sabe o que é o Tangram? Neste vídeo, eu vou contar para vocês as dinâmicas de aprendizagem que emergiram da exploração do Tangram durante a experiência educativa, que foi realizada juntamente com os meus alunos e desencadeou a criação da pedagogia do conviver. O Tangram é um quebra-cabeça chinês que acredita-se surgiu no século X d.C., com o objetivo de estudar a inteligência humana na China antiga. Conta a lenda que um determinado discípulo chegou ao seu mestre e disse: "Mestre, eu gostaria muito de conhecer o mundo. Você acha que isso é possível?" Então o mestre lhe respondeu: "Claro, é muito importante que você saia daqui e veja outras coisas. E para isso eu vou lhe dar algo que você poderá, no seu retorno, contar para mim o que aconteceu no mundo." E lhe entregou um espelho. Ao olhar aquele espelho, o discípulo disse: "Mas mestre, como eu poderei lhe contar tudo o que eu vivenciei nesta minha caminhada só com um espelho?" E nesse momento o espelho caiu no chão e se quebrou em 7 peças. 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. E então, vendo esta cena, lhe respondeu o mestre: "Bem, agora com essas peças, você poderá me contar tudo o que vai acontecendo nesta tua viagem." E foi assim que surgiu o Tangram, um quebra-cabeça geométrico formado por 7 peças, nas quais é possível montar mais de 1.700 figuras, como casa, navio, animais, com a finalidade de desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e a imaginação. Mas o que o Tangram tem a ver com a matemática? Bem, através do Tangram é possível desenvolver vários conteúdos relacionados aos conceitos matemáticos, entre eles noções de geometria, onde a gente trabalha as figuras geométricas, onde se pode perceber conceitos de área, de perímetro, noções de proporcionalidade, também noções de simetria, de semelhanças entre figuras, dentre outros conteúdos. Mas um dos conceitos que é bastante utilizado no Tangram é para o desenvolvimento do pensamento geométrico, tendo em vista que ele é formado de diferentes figuras geométricas. E por que esse jogo despertou o nosso interesse? O grupo percebeu a necessidade de ampliar os seus conhecimentos geométricos, que foram iniciados quando fizemos a exploração do Minecraft, algo que está descrito no vídeo anterior, cujo título é Explorando Minecraft. Após nós termos decidido coletivamente que o Tangram seria um jogo interessante de nós explorarmos, a fim de compreender melhor os conceitos geométricos, então nós combinamos algumas formas de poder fazer isso de acordo com os interesses e as necessidades que emergiam do próprio grupo. Uma delas foi conhecer a origem do Tangram. Para isso, nós fomos até o laboratório de informática da escola e pesquisamos qual foi a história do Tangram, até para que isso pudesse dar sentido, contextualizar o trabalho que nós iríamos desenvolver com relação ao pensamento geométrico. Posteriormente, os alunos foram convidados a manusear as peças do jogo de forma bastante livre, a fim de que eles pudessem perceber quais são as propriedades geométricas que existiam naquele jogo, quais eram as peças que constituíam o jogo, como eram os nomes dessas peças, que constituíam o Tangram, e de que forma os conceitos geométricos estavam presentes naquele jogo. Houve bastante facilidade por parte dos alunos em identificar o nome das peças que constituíam o Tangram, pois isso já era algo familiar a eles. No entanto, quando foi solicitado
aos alunos que eles estabelecessem relações entre as peças e as propriedades geométricas que ali existiam, foi bastante complicado. O que eles sabiam era falar que existia o lado do triângulo, a ponta do quadrado, o espaço entre duas retas do quadrado, mas eles não conseguiam relacionar isso com a nomenclatura matemática, como lado correspondente à aresta, a ponta que correspondia ao vértice, o espaço entre os lados que formavam um ângulo. E aí a importância do professor fazer esses links, essas relações, trazendo a linguagem matemática para próximo do cotidiano do aluno, para que ele pudesse estar percebendo que existe uma nomenclatura, que ela é universal e que ela é utilizada pela matemática para que em qualquer ponto, em qualquer lugar do mundo, se possa identificar aquilo como uma propriedade, como um elemento geométrico. Então, a conversação, a troca de ideias, a escuta atenta, o respeito e a aceitação das diferentes ideias que iam emergindo da nossa convivência possibilitaram que os alunos fossem qualificando a sua compreensão da linguagem matemática e também dos conceitos geométricos. Após os alunos terem explorado as peças do Tangram, eles foram convidados a montar figuras, de acordo com a sua criatividade e imaginação. Algo que foi realizado com bastante interesse e de forma bastante prazerosa por eles. Posteriormente, eu ofereci a eles um roteiro, onde eles deveriam montar figuras que estavam estabelecidas em desenhos, fazendo a transposição dessa observação que eles viam na figura para o material concreto. Algo que não foi tão fácil de ser realizado, porque exigiu dos alunos uma percepção, uma visão espacial dessas peças e a relação dessa percepção com a montagem no material concreto. Nesse sentido, foi bastante importante que eu pudesse estar ajudando eles a perceber algumas questões de simetria, de proporcionalidade, de lateralidade e, inclusive, os próprios alunos se ajudando nessa montagem, porque eles iam observando a partir daquilo que o colega já tinha conseguido montar, o que era necessário estar fazendo para que eles também montassem esses objetos conforme estava sendo solicitado. O desejo dos alunos em ampliar ainda mais a exploração do Tangram, a fim de perceber outros conceitos geométricos que emergiam das suas jogadas, fez com que eles aceitassem um desafio que eu propus a eles, que foi montar diferentes quadrados utilizando peças com um número diferenciado do Tangram. Ou seja, eles tinham que montar quadrados utilizando 2, depois 3, depois 4, 6 e 7 peças do Tangram. Então, inicialmente, eles montaram esses quadrados com um material concreto, utilizando as próprias peças do Tangram, e depois eu pedi para eles que fizessem a representação disso, o desenho desses quadrados numa folha de ofício. Essa atividade foi bem desafiadora para os alunos, pois além de requisitar a percepção, a visão espacial, eles precisaram utilizar conceitos de proporcionalidade e simetria para fazer esse desenho na folha do papel. Então, foi bastante importante que eles pudessem estar fazendo uma relação de observação, num constante ir e vir aos objetos que estavam sendo montados, aos quadrados que estavam sendo montados e o desenho que eles estavam produzindo no papel. A aprendizagem dos conceitos geométricos implica num constante ir e vir entre o objeto e o que está sendo representado. Essa relação que existe entre o objeto e aquilo que é representado
desenvolvido a partir de conceitos de proporcionalidade, é o que estrutura o pensamento geométrico. No próximo vídeo, estarei falando sobre outras dinâmicas que emergiram da experiência educativa que inspirou a criação da pedagogia do conviver. Eu aguardo vocês!